O poder da oração em línguas. Parte 1. A linguagem do homem recriado. O homem é um espírito, ele tem uma alma e vive em um corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O corpo humano é, na verdade, o domicílio do homem, a sua morada. Quando uma pessoa nasce de novo, o seu espírito é recriado. E é por isso que a Bíblia diz que se algum homem estiver em Cristo, ele é uma nova criatura, um novo tipo de ser que nunca existiu antes. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Deus, pelo Espírito Santo, dá a esse espírito humano recriado uma nova linguagem. E essa linguagem é o que as Escrituras chamam de línguas de anjos, em 1 Coríntios 13, versículo 1. Depois de sua ressurreição, e pouco antes de ser recebido no céu, Jesus deu aos seus discípulos um resumo dos traços característicos da nova criatura, pelas quais eles poderiam ser facilmente identificados. Ele listou para os discípulos as muitas coisas pelas quais serão conhecidos, coisas que eles poderiam fazer em seu nome. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, isso não os ferirá. Porão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Marcos 16. Quando Jesus disse, esses sinais seguirão aqueles que creem, ele não estava fazendo uma promessa. Muitas pessoas interpretam erroneamente essa passagem da Escritura como uma promessa que Jesus fez ao crente, de que esses sinais o seguiriam, mas não era uma promessa. Você tem que entender que nesse momento, Jesus estava conversando com seus discípulos sobre a próxima geração da igreja, uma raça especial, chamada de geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Foi a eles que ele estava se referindo quando disse, esses sinais seguirão aqueles que creem. Se você acreditou no nome do Senhor Jesus e nasceu de novo, então era de você que Jesus estava falando. Em Marcos 16, do versículo 17 ao versículo 18. Você deve ser identificado por esses sinais. Uma nova raça de pessoas. Durante os anos em que Jesus andou pela terra, o Espírito Santo ainda não tinha vindo habitar no homem. Ele veio à terra depois que Jesus foi ao céu, após a sua ressurreição. Em João 14,16, Jesus prometeu aos seus discípulos que ele pediria ao Pai e ele lhes daria um outro ajudador, o Espírito Santo, que estaria com eles para sempre. Atos 2, versículo 1 ao 4. E quando o dia de Pentecostes chegou, eles, os 120 discípulos, estavam todos em comum acordo em um só lugar. E de repente veio um som do céu como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e apareceu-lhes línguas repartidas como de fogo, e sentou-se sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui foi quando o Espírito Santo veio à terra, e esses 120 discípulos foram os primeiros cristãos a recebê-los e a ter línguas de fogo. A Bíblia registra que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Desde aquele dia em que ele veio à terra como um som impetuoso, o Espírito Santo nunca deixou a terra. A partir desse dia, ele tem enchido cada crente em Cristo Jesus, que o recebe e nos capacita a fazer as mesmas obras de Cristo. Ele está no comando dos filhos de Deus na terra. Ele é o chefe da igreja. Receba o Espírito Santo. Se você nasceu de novo, mas não foi cheio do Espírito, o Senhor quer que você seja cheio agora. Sua salvação é a única qualificação para receber o Espírito Santo. Agora você pode simplesmente pedir pela fé e receber em seu Espírito. Diga essas palavras. Querido Pai Celestial, agradeço-te pelo presente do Espírito Santo. Como seu filho, eu o recebo pela fé para vir habitar em meu coração. Eu o recebo em cada fibra do meu ser, na minha alma e no meu corpo. Eu declaro que eu estou cheio do Espírito Santo. E de acordo com a sua palavra em Atos 2,4, eu oro em línguas conforme ele me concede a expressão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora abra sua boca pela fé e comece a falar as palavras que o Espírito te concede. Louve ao Senhor. A presença do Espírito Santo em sua vida faz de você mais que um homem. Você ainda pode olhar, falar e andar da mesma maneira, mas você se tornou um tabernáculo do Deus vivo. Você se tornou mais do que um homem, pois agora a própria vida e poder de Deus habita em você.